Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então tá, vamos nessa noite falar sobre esta bênção que é perseverar para vencer. Repita bem alto: perseverar para vencer. Queridos, eu quero dizer que não só no âmbito espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, é impossível nós vencermos sem perseverarmos. Todas as grandes invenções, todos os grandes inventos que o mundo hoje usufrui, eles existem porque pessoas simplesmente foram tomados de um desejo de alcançar e não desistiram. E nós temos muitos exemplos. Um dos maiores astros do basquete, Michael Jordan, pensa que esse cara foi reprovado em vários testes. Um dos laterais mais famosos que a gente já teve, o Cafu, pensa que ele foi reprovado em vários testes no futebol. Homens e mulheres que simplesmente entenderam que eles tinham uma missão para cumprir e não desistiram. Você acha que Thomas Edison simplesmente foi lá e cada uma das suas invenções, que não foi só a que a gente mais conhece, em todas as suas invenções ele precisou tentar e tentar e tentar e tentar e continuar tentando? Meu irmão, minha irmã, para vencer é preciso perseverar. Diga: para vencer sempre será necessário perseverar. E por que eu estou falando isso? Por que falei antes da irmã Rita? Hoje ela mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, olha só, eu não estou passando bem, eu não estou passando bem mesmo. Muitas dores nas costas, deve ser de muito trabalho. Queridos, eles entraram aqui e a situação financeira estava complicada. Ela está fazendo assim com a cabeça, estava complicada, mas bem complicada. Só que eles entenderam que eles tinham um chamado de vir para cá. Quando chegaram aqui, eles ouviram cada uma das palavras e foram se encaixando, e Deus começou a fazer, e começou a fazer, e começou a fazer. Na verdade, foi meio assim, né, até. Ela foi lá e fez a sua, mais uma vez, desculpa, amados. Ela foi lá e fez a sua semeadura profética. Eu acho que no outro dia ou 2 dias depois, pode me corrigir, querida, porque eu quero dar a informação certa. Perdão? No mesmo dia. No mesmo dia. Foi de tarde, ela fez a semeadura de manhã, e de tarde ela começou a ter movimento que não para mais. Movimento que não para mais no seu negócio. E aí hoje ela estava cheia, tadinha, cheia de dores nas costas, de tanto trabalhar. E ela disse: mas eu vou no culto assim mesmo, pastor. Perseverança. Na hora eu disse: Deus, não deixa assim, Deus. E liberei uma palavra por mensagem. E ela disse que na hora ela sentiu. O que a senhora sentiu lá mesmo que eu esqueci, querido? Me perdoa. Um formigamento em todo o corpo. Acabei de passar ali e perguntar, ela estava ali adorando, perguntei para o maridão: e aí, como é que está a esposa? 100% dele. 100%. Esse é o Deus que nós servimos. Diga: esse é o Deus que nós servimos. Ela podia estar em casa agora, ela podia não ter mandado mensagem, podia estar reclamando. Primeira coisa que ia acontecer por ela murmurar, primeira coisa, Deus ia olhar: pois é, então eu vou diminuir o trabalho. Você entende isso, queridos? Não reclame do seu trabalho. Não reclame da carga horária. Diga: Senhor, você deve chegar para ele e dizer assim: Senhor, eu estou sentindo o peso. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, ele sempre pode, né? O Senhor faz. Ou o Senhor me dá mais força, ou o Senhor muda. Isso não é uma murmuração, isso é você apresentar diante de Deus uma petição. Amém? Agora você, que coisa, tem que trabalhar tanto e não sei o que. Deus vai olhar dos céus e vai dizer: você não entendeu nada. Tá bom, tira a bênção dele, tira a bênção dela, remove, já que não é bom, já que não está satisfeito com aquilo que eu estou dando, então tira. Você está me acompanhando? Diga amém. Meu irmão, então persevere em louvar a Deus, persevere em ser grato a Deus, persevere em gratidão, mesmo nos tempos difíceis.
Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: nós precisamos perseverar, sendo gratos a Deus, mesmo nos tempos difíceis. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Olha quanta gente nós estamos aqui, gente, hoje online. E essa semana eu fiz aquele teste, Tiago. Eu perguntei: diga agora de onde você está participando e quantas pessoas tem com você aí assistindo, participando da live. E aí o pessoal começou: tá eu e mais 2, tá eu e mais 3, eu e minha filha, eu e meu filho, eu e mais 5. Vocês estavam ouvindo isso, querido? Glória a Deus. Vocês chegaram aqui através das lives, o casal ali? Sim. Olha que bênção. Como é que é o nome do senhor? Junei. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Que bom tê-lo aqui. É esposa? Deus abençoe a família. A irmã Marisa aqui na frente também, através das lives. Que bênção. Vamos aplaudir Jesus, que tem trazido gente tão preciosa, tão querida, para estar conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Meu Deus do céu, eu já li esse texto aqui umas 200 vezes. Eu já preguei sobre ele umas 150 vezes. Mas cada vez que eu leio, seja em casa ou quando o Espírito Santo me lembra, ou quando eu mais uma vez cito aqui, isso me faz tremer por dentro. Meus irmãos, aqui é o apóstolo Tiago: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, vamos definir perseverança segundo o dicionário bíblico de Almeida. Perseverança é permanência em um estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Alguém vai dizer: não, mas peraí, se está dizendo que é para eu permanecer, mesmo em caso de oposição ou fracasso, significa que eu tenho que ser teimoso? Beleza, é isso aí mesmo. Temos que ser teimosos de Cristo. A irmã Rita foi uma boa teimosa. 15 anos orando para que o marido entregasse a vida para Jesus. Hoje ela está ali sentadinha do lado do maridão, porque ela perseverou, porque ela permaneceu. Perseverança, permanência em um estado, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Talvez o diabo esteja dizendo nos seus ouvidos que você fracassou na criação dos filhos. Talvez o diabo esteja dizendo que você fracassou como profissional. Talvez o diabo esteja dizendo que você fracassou nos seus relacionamentos. Eu quero dizer em nome de Jesus: continue lutando, continue marchando, porque a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E olha que interessante, a Bíblia diz que, ora, a perseverança deve ter ação completa. Diga: a perseverança deve ter ação completa. Como assim, operar? Tem que ter ação completa. Queridos, isso significa em todo o tempo. O problema é que nós, seres humanos, nós queremos perseverar quando está tudo bem. Isso não é perseverança. Eu vou repetir: perseverança é nós permanecermos fazendo, permanecermos amando, permanecermos perdoando, permanecermos fazendo o que é certo, mesmo que todo mundo ao nosso redor esteja fazendo o que é errado. Permanecer crendo em Deus, mesmo que todas as circunstâncias digam para nós que não vai dar certo, que não está dando certo. Por mais que nós olhemos para os lados e enxerguemos e detectemos que nós fracassamos, nós vamos continuar andando. Queridos, nós já passamos por fases ministeriais, ou melhor dizendo, por uma fase ministerial, que simplesmente você olhava para os lados e você dizia assim: ó, fracassamos como igreja. Eu pensava: fracassei como pastor. Cheguei a pensar: meu Deus do céu, será que realmente eu sou realmente chamado para ser pastor? Porque isso não pode acontecer. Um negócio desse não pode acontecer.
mas simplesmente Deus estava permitindo para nos ensinar a caminhar cada vez mais em fé. E o que eu falei quarta-feira na igreja do profeta Vinícius Iracete, quando estivemos lá pregando, eu repito hoje aqui: estamos hoje vivendo o melhor momento ministerial que nós jamais vivemos e talvez jamais pensamos que viveríamos, amados. E a Deus seja a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque é uma presença de Deus, há uma manifestação de Deus. Você não vê pessoas reclamando, você vê pessoas querendo cada vez trabalhar mais. Você não vê pessoas, sabe, num mimimi, numa coisa infernal, vendo defeito em qualquer coisa, achando pelo em ovo. Nós vemos pessoas que estão engajadas, querendo cada vez mais servir a Deus e exaltar a Ele com o seu serviço. Isso é ter ação completa. E queridos, quinta-feira, ou sexta-feira, perdão, eu e minha esposa fomos visitar uns irmãos muito preciosos. Demos essa escapada esse ano. Nós sentimos no nosso espírito. Alguém vai dizer: mas pastor, esse ano o senhor estava como pastor, o senhor estava dando aula, o senhor estava mexendo no mercado financeiro. Não seria o ano que o senhor tinha que parar? Vários me falaram isso, e eu entendo esse amor de vocês, e eu agradeço a preocupação de vocês, mas o Espírito Santo me disse para nós não tirarmos férias. Para nós não tirarmos férias. Ai, mas por que o Espírito Santo faria isso? Meu irmão, vamos lembrar que a gente está nós estamos vivendo o tempo da igreja militante. É uma igreja que tem que lutar. E o Espírito Santo falou isso para mim. Eu não estou falando nada. Tem muitos irmãos preciosos, inclusive o Mateus está de férias hoje, glória a Deus. Mas isso foi para mim. Amém, igreja? Então eu não estou querendo dar direitinha para você, ou dizer que você não tem que tirar. Não, ouça o que o Espírito Santo está falando. E que bênção. E ano que vem, ou no meio do ano, em algum momento, já me vou, ou já me vou, né? Cadê os nossos irmãos venezuelanos? Cadê eles? Matei a pau no espanhol? Matei a pau? Amém. Ali tem mais, né? Cadê ali? Matei a pau no espanhol? Meu Deus. Mas a gente deu essa escapadinha na sexta-feira. Fomos lá com os irmãos, dormimos lá para dar uma descansada no meio do mato. Enquanto nós estávamos indo, nós estávamos falando sobre perseverança. E a gente conhece sempre, até eu vou, cadê minha esposa? Ah, ela está ali em cima ali agora. Eu até disse para ela assim: amor, eu vou usar essa palavra, vou dizer que isso foi tu que falou, e que eu vou dar só uma roubadinha na tua pregação. Ela disse: não, mas eu aprendi isso contigo. Eu disse: não, mas eu quero te honrar. Porque nós sempre associamos Jó com paciência. É ou não é verdade, gente? A paciência, inclusive está num dos títulos aqui de um dos capítulos. Mas só que se nós pararmos para fazer uma análise até mais profunda, nós vamos ver que essa paciência não foi só uma questão de paciência, mas de perseverança. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Esse homem perseverou em seguir ao Senhor, amados. Abra comigo rapidamente em Jó. E aqui eu quero quebrar alguns paradigmas rapidamente. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem, repita comigo: homem íntegro. Não, bem mais alto, né, gente? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Gente, pensa num cara perfeito. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, que se apartava do mal. Ele fugia daquilo que era mal. Pois é, mas esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal, o diabo também se levantou contra ele. Então entenda uma coisa: por muitos anos havia, não estou falando na Manancial da Graça, mas havia na igreja como um todo, e ainda há em muitos lugares, uma ideia de que se a pessoa está passando trabalho, se a pessoa está passando por problemas, é porque ela está em pecado. Meu irmão, isso não é uma verdade absoluta. Amém, amados? Amém?
É óbvio que a pessoa que está em pecado, ela vai passar por problemas, ela vai passar por perrengues, porque ela está buscando isso. Mas não quer dizer que a pessoa que esteja buscando a Deus, o camarada é temente a Deus, o cara é fiel a Deus, o cara é íntegro, o cara anda com inteireza de coração. A Bíblia está dizendo, falando de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim, no versículo 6, num dia em que os filhos de Deus, aqui está falando dos anjos, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor, Deus perguntou para Satanás: ei, não é que Deus não sabia de onde Satanás vinha. Esse texto está assim. Você está me ouvindo? Está me acompanhando? Esse texto está assim para que nós venhamos a entender as artimanhas do diabo. Não é que Deus estava perdido aqui, não sabia dos planos de Satanás. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os segredos mais íntimos do nosso coração. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um diácono aqui da igreja, mas sério. E ele me disse assim: pastor, olha só, estou passando por isso na minha vida, e tal, não sei o que. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho isso, tenho aquilo. E eu disse para ele o seguinte, na hora o Espírito Santo me revelou algo. Eu disse: querido, o lance não é um problema, é isso, e inclusive isso que aconteceu lá na tua infância. Ele não teve nenhuma outra reação senão explodir em choro. E depois que ele chorou durante alguns minutos, copiosamente, ele me disse: meu Deus, pastor, como é que eu nunca tinha me dado conta disso? É porque aquilo era uma revelação espiritual, amados. Entenda, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Quantas pessoas, e quem assiste às lives é testemunha disso, quantas pessoas às vezes entram lá e começam a botar até com caixa alta, com letra maiúscula: profeta, por favor, libera uma palavra sobre minha vida, se Deus assim permitir. E às vezes manda uma vez, e manda duas, e manda 10, e manda 20. Se Deus não me falar, eu não vou inventar nada. E aí aconteceu esses dias que uma irmã pegou, eu não me lembro se ela falou, eu não me lembro como foi, mas ela mandou uma mensagem, e na hora, quando eu li o nome dela, detalhe, ela congrega conosco hoje, online também. Quando eu li o nome dela, na hora, o Espírito Santo me mostrou um filme do que estava acontecendo na vida dela, na questão dos relacionamentos. E eu vou dizer porque aquilo ali foi ao vivo, ela glorificou muito a Deus. Foi a Nelma. Quem lembra disso, gente? Deus me deu ali, muitos irmãos, Deus deu exatamente o que estava acontecendo na vida dela. Você está me acompanhando? Diga amém. Então, por favor, fique atento, porque Deus pode revelar num instante, assim, pá! E trazer para você um segredo, uma chave, que você vai conseguir abrir uma porta e acessar uma área que talvez você não consiga. Por mais que você estude, por mais que você busque a Deus, tem momentos que acontece um rompimento. E por isso a importância. Alguém vai dizer: pastor, o que tem a ver isso com a palavra? Meu irmão, tudo. Por isso a necessidade da perseverança. Porque o diabo sabe que se você perseverar, a vitória já está a caminho. Diga bem alto: a minha vitória já está a caminho. Mas para que eu possa acessá-la, eu preciso perseverar. Então, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha a audácia de rodear a terra e passear por ela. Alguém vai dizer: mas pastor, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite isso? Preste muita atenção. Primeira coisa, nós somos carne e osso, queridos. Nós não somos tão somente seres espirituais aqui nessa terra ainda. E por sermos carne e osso, às vezes nós vamos ter sono, às vezes nós vamos cansar,
Às vezes nós vamos ter fome, às vezes nós não vamos ter apetite, às vezes nós podemos ficar com algum tipo de sequela. Tomou-lhe lá uma insolação e aí dá febre, dá mal-estar. Às vezes nós vamos ficar doentes, está amarrado em nome de Jesus, amém, amados? Amém, igreja? Porque nós somos carne e osso. Outra coisa, todos nós um dia vamos morrer. Ah, pastor, mas então como é que o senhor sabe, né? Vai orar por cura? Gente, eu vou orar por cura sempre, e a soberania de Deus vai me dizer se a pessoa vai ou se ela fica. Amém, igreja? Não sou eu, senão eu ficaria orando para meus pais para o resto da vida, para eles nunca partirem. Senão eu oraria para o resto da vida por mim mesmo, para eu nunca partir e nunca abandonar meus filhos. Você está me ouvindo, igreja? Só que há um tempo para todo propósito. Mas nós continuamos, nós perseveramos orando dentro da direção que Deus nos dá. Orarmos por cura, orarmos por libertação. Você está me acompanhando? Diga amém. Primeiro ponto, nós somos carne e osso. Segundo ponto, alguém pode perguntar, mas como é que o diabo tem autoridade para isso? Como é que o diabo pode rodear a terra e passear com ela? Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram legalidade. Preste muita atenção nisso, porque eu não estou querendo malhar Adão e Eva, eu vou chegar em nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles abriram a porta da legalidade para que o diabo tivesse acesso, tanto a eles quanto a toda a criação. Ah, mas como assim, pastor? Gente, Deus te entrega ao homem a chave de domínio sobre a terra. Crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. Quando o homem pecou, ele entregou essa chave para o diabo. O mundo jaz no maligno. Então, queridos, eu quero dizer que que coisa, Adão e Eva. Pois é, mas sempre que nós optamos por pecar, nós estamos abrindo a porta da nossa casa para o diabo ter acesso na nossa casa, para o diabo ter acesso na nossa família. Eu não estou, agora que entre aqui o entendimento no seu coração, eu não estou falando de qualquer pecado, afinal todos nós pecamos toda hora. Estou falando de iniquidade. Não é um tropeço, é quando nós fazemos daquele pecado um pecado de estimação para nós. É quando nós entramos na repetição do pecado. Esta é a iniquidade. E eu quero dizer o que a Bíblia, vou dar um amparo bíblico para você entender. A iniquidade do homem, ela pode ser visitada pelo diabo até terceira e quarta geração. Então, se eu optar, ou seja, se eu não quiser mais perseverar em Deus, mas eu optar por me desviar, por andar por descaminhos, eu estou abrindo as portas, eu estou escancarando a vida espiritual da minha família, para que o diabo, se ele quiser, visitar até a terceira e quarta geração, com maldição, com problemas. Agora, quando eu me achego a Deus novamente, a Bíblia diz que a bênção, que a misericórdia, que o favor de Deus alcançam, visitam até 1000 gerações. Bem que podia ser um amém muito mais vivo, né? Afinal, nós estamos falando do favor de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, e aí nós estamos falando de 1000 gerações. Então opte por isso hoje, meu irmão. Decida-se por isso. Diga: Deus, eu não quero mais andar em descaminhos, eu não quero mais andar no pecado, Deus. Nós sabemos que nós vamos tropeçar de novo. Eu vou tropeçar, queridos. Infelizmente, o apóstolo Paulo, o homem que ressuscitava mortos, que levantava os paralíticos, ele disse: o bem que eu prefiro eu não faço, mas o mal que eu detesto, isso eu faço. Então ele tinha uma consciência de que ele era também pecador. Você tem que ter essa consciência, eu tenho que ter essa consciência, e por isso recorremos a Jesus. Mas o nosso coração precisa ter o desejo firme de perseverarmos em seguir ao Senhor, perseverarmos em Deus, assim como Jó. Você está me ouvindo? Diga amém. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: olha só, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, ou seja, em demasia, teme a Deus,
Acaso não o cercaste com sebe, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Gente, vocês estão ouvindo o que Deus fez com Jó aqui, sim ou não? Isso é o que Deus faz com todo aquele que tem uma aliança firme com Ele. Uma aliança verdadeira, uma aliança que não se quebra toda hora. Queridos, nós vemos, na qualidade de pastor, de profeta, de evangelista, queridos, eu vejo toda hora, o cara começa bem, ele anda 2, 3 meses, aí ele para de vir nos cultos, aí daqui a pouquinho, daí 2, 3 meses, ele começa a vir firme, vem e tal, e quer trabalhar, e quer ajudar, e ela, não estou falando de alguém, estou falando de pessoas. Meu irmão, você não pode se encaixar nesse tipo de gente. Você não pode se encaixar com esse tipo de postura, porque se você não der continuidade naquilo que Deus quer fazer na tua vida, como é que Deus vai fazer, queridos? Você está me ouvindo? Diga amém. Diga: Deus, eu peço crescimento contínuo na minha vida, na minha família. Diga com uma vontade, levante sua mão direita aos céus e diga: Deus, eu peço crescimento contínuo na minha vida, na minha família. Sem oscilações. Uma hora o cara está quase sendo arrebatado, outra hora não quer mais nem saber de igreja. Uma hora a irmã só quer saber de orar, na outra hora ela não quer nem saber mais de orar. Diga: Deus, me dê constância. Mais alto: Deus, me dê constância, me dê perseverança. Aí Satanás diz: estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Queridos, aqui no versículo 13 começa uma sucessão de desgraças na vida de Ló. As aflições e a paciência de Jó. Falei Ló antes, perdão, gente. Começa uma sucessão de desgraças na vida de Jó. Uma sucessão, uma atrás da outra. Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam juntas a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só escapei eu para te trazer essa notícia. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Falava ele ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só escapei eu para te trazer essa notícia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só escapei eu para te trazer essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, não murmurou. Diga: Jó adorou, não murmurou. Queridos, com certeza não era um choro de alegria: aleluia, glória a Deus, meus filhos todos morreram, glória a Deus, aleluia, perdi todos os meus camelos, glória a Deus, aleluia, mataram todos os meus servos. Não era assim. Era um choro de dor, mas igual ele estava atribuindo louvores ao Senhor. Escute, vão existir dias, porque Jesus disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, vai ter dias que você vai olhar para os lados e você vai talvez se sentir como Jó, só desgraça na volta. Você vai dizer: mas Deus está dando tudo errado. Pera lá, porque é Deus te provando e te forjando alguém muito mais forte. Os obreiros mais velhos que estão aqui mais tempo, eles sabem.
E muitos desses obreiros chegaram para mim dizendo: pastor, eu não sei como é que o senhor está aguentando isso. E eu digo aqui, eu também não sei. Vocês sabem que eu tenho tido a alegria de poder muitas vezes conversar e abrir o coração com o pastor Luciano Subirá. E numa das nossas conversas, um dia num almoço, eu disse para ele: olha pastor, hoje eu vou lhe contar uma coisa. Quando aconteceram aquelas coisas, eu vou dizer para o senhor que a minha fé estava intacta, mas a minha alma estava completamente destruída. E falando não do espírito, porque ficou firme em Deus, e por isso estamos aqui hoje de pé, amém, igreja? Mas questão de alma, eu disse, eu cheguei e fui com esse dedo aqui da minha alma e apertei no botão modo sobrevivência. Ou seja, vou continuar caminhando, sim, mas pela fé, forças não existem mais. Queridos, nós vamos passar por esse tipo de momento. Se eu pregar para você um evangelho 100%, escute o que eu vou dizer agora, triunfalista, ele é 100% triunfalista. Mas para ser 100% triunfalista, ele tem que triunfar sobre alguma coisa. E esse alguma coisa são lutas, são problemas, são dificuldades, momentos de escassez. Só que se nós ficarmos firmes e perseverarmos, foi para isso que ele rasgou o seu corpo e derramou o seu sangue. Foi para isso que Jesus rasgou o seu corpo e derramou o seu sangue, para que nós conseguíssemos ficar de pé nos dias de angústia e tribulação. Queridos, foi tão terrível, disse. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Vou chamar toda a equipe de louvor já, por favor. Vem o Lucas e toda a turma, por gentileza. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo quer que quando você perca o emprego, você reclame de Deus. Aqui Jó não estava falando do emprego, ele está falando de tudo. Está falando dos filhos que ele amava. Estava falando de todas as suas ovelhas, de toda a sua criação, de todos os seus campos, os seus camelos, tudo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que alguém vai dizer: aleluia, eu vou fazer isso a próxima vez. Só lembre de uma coisa: a luta não parou aqui. Isso aqui foi o começo. Isso aqui foi o começo. Capítulo 2, rapidamente. Versículo 9, gente. Até a pobre mulher dele se levantou contra ele. O diabo conseguiu usar até a voz, a boca da esposa. Esposa e marido. Aqui não tem discurso machista ou feminista, aqui é biblista, amém? Então marido, você não pode emprestar sua boca para o diabo. Veja que eu já comecei direto pelo marido. Pastor, aproveitou a deixa. Não. Falo para os maridos: maridos, sejam boca de Deus dentro de casa. Posso ouvir um amém só? Não precisa, amém. Não precisa cair o teto de tanto amém. Mulheres, não sejam a boca do diabo dentro da sua casa. Sejam boca de Deus. Lembre-se, quando eu digo uma coisa e você diz amém, você está dizendo assim: está feito, está consumado, assim seja. Agora, se você não diz nada, você deixa algo aberto no reino espiritual. Eu vou falar de novo. Mulher, não seja a boca do diabo na sua casa, seja a boca de Deus. Homens, não sejam boca do diabo na sua casa, sejam boca de Deus. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus. Meu Deus, gente. Vocês estão vendo a que ponto a gente chega? A mulher de Jó disse: amaldiçoa a Deus, e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Opa, peraí, calma, só para não ficar mal entendido. Deus nunca nos dá nada mal, mas aqui Ele permitiu que o mal chegasse. Amém, igreja? Amém? Amém mesmo? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Diga: Deus, me ajuda. Diga: Deus, me dê graça para não pecar com os meus lábios. A Bíblia diz que nos nossos lábios está o poder da vida e da morte. Mulher, falo para você que está agora pela internet, pare de espraguejar o seu marido. Já teve mulheres que vieram se aconselhar dizendo para mim: pastor, meu marido, desculpa as palavras que eu vou usar, meu marido é um vagabundo, meu marido não sei o que, não sei o que. Uma vez teve uma mulher, teve a cara de pau de dizer para o marido que ele não era homem para sustentar a casa deles. Essa aí não emprestou a boca, emprestou o corpo inteiro. Essa aí deu férias para o diabo. Senhor diabo, pode ficar de férias, deixa que eu assumo daqui para diante. Não, é sério, queridos. Mulheres, homens, nunca, jamais amaldiçoe, abençoe o seu cônjuge. Por mais difícil que esteja a situação com ele, por mais complicado que ele esteja dentro de casa, abençoe. Diga: meu marido é uma bênção, minha mulher é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Versículo 11, para finalizarmos. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, preste atenção nisso, chegaram cada um do seu lugar: Elifas o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Qual era o combinado? Eles se condoer com ele e consolá-lo, ou seja, trazerem palavras de consolo. Amém? Amém? Vamos lá. Levantando eles de longe os olhos e não reconheceram a Jó. Eles não conseguiram reconhecer a Jó. Ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, e por 7 dias e 7 noites nenhum lhe disse palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. 3 amigos de Jó, quando eles chegaram junto de Jó, eles viram que a desgraça era tão grande que eles não conseguiram falar nada. E aqui eu quero dizer uma coisa: às vezes nós não vamos ter palavras, mas a presença é muito importante. Está vendo que o seu marido está num momento talvez de depressão? Ei, está me ouvindo? Se você está vendo que de repente seu marido está num momento de depressão, às vezes você não precisa falar nada, só precisa ficar do lado dele. Está vendo que a sua mulher está num momento de crise, de depressão? Às vezes, queridos, talvez, às vezes a pior coisa que se pode falar, ou fazer, perdão, é falar alguma coisa. Ore em secreto e permaneça do lado, dando apoio. Eu não estou dizendo para você assinar embaixo: ah, que bom que você está deprimida, fica aí jogada nesse sofá, não. Mas fica ali do lado, dá a mão. Primeiro resquício de reação dela, gruda na mão e diz: vamos lá. Seja força, seja cajado de suporte, não cajado de correção. Seja cajado de suporte na sua casa. Cajado, bota debaixo do braço para a pessoa caminhar. Você está ouvindo essa palavra, amado? Sim ou não? Quantos estão sendo abençoados em nome de Jesus? E para finalizarmos, queridos, não dá para a gente ir mais, que a gente tem esse momento tão especial da ceia. Mas depois você leia todo o livro de Jó, você vai se apavorar. Você vai se apavorar. Em nenhum momento Jó negou a sua fé. Sabe o que Deus fez? Deus restituiu a Jó absolutamente tudo em dobro. Porque não foi só uma questão de paciência, foi de perseverança. 15 anos orando pelo marido. Hoje a senhora está aproveitando. Hoje a senhora está curtindo. E quantos outros e outras vão viver a mesma coisa, se permanecerem perseverando em Deus.
Pastor, o problema é que na minha família todo mundo está caindo fora, sabe? Grave essa frase, grave esse texto bíblico: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue declarando. Talvez hoje você entrou por essa porta, talvez hoje você ligou a sua televisão, o seu celular, o seu iPad, o seu tablet para assistir, o seu computador, o seu notebook. Talvez você abriu isso aí para assistir esse culto hoje, talvez com as últimas forças. Talvez você está dizendo aí dentro do seu coração: tomara que o pastor pregue algo que me levante, porque eu estou prostrado e eu estou a fim de desistir de tudo. Eu quero dizer que nessa noite o Espírito Santo está falando ao seu coração, Ele está falando ao nosso coração, para nós jamais desistirmos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí e diga assim: ó, jamais desista, mas persevere, porque o teu milagre está a caminho.